E se a queda de um anjo não levasse para a danação, mas sim para a redenção? Hoje a gente vai mergulhar numa fusão fascinante, o universo de Hazbin Hotel com a jornada épica da Divina Comédia de Dante. Se preparem, porque o conceito aqui é inovador. Uma queda que não leva para o inferno, mas sim para a purificação, para um novo começo. A gente vai desvendar como isso seria possível. Vamos lá. De um lado, a gente tem a queda luciferiana, né? Aquela que todo mundo conhece, movida pelo orgulho, pela rebelião. Mas do outro lado, tem uma coisa totalmente diferente. Uma queda purgativa, que nasce do arrependimento, da humildade. E exatamente esse segundo caminho que a Alta Serafim, a Sera, está prestes a trilhar. Tudo começa com uma crise sem precedentes lá no céu. Um evento que simplesmente abala as fundações da visão de mundo da Sera e dá o pontapé inicial para essa jornada extraordinária dela. O impensável acontece. A ascensão de Serpentius ao céu não é só uma surpresa, não. É um verdadeiro terremoto teológico. Racha a própria estrutura do poder celestial, provando que o dogma central deles estava errado o tempo todo. E a reação da Lute? Imediata e furiosa. Em vez de humildade, ela responde com blasfêmia, que é o pecado imperdoável. A escolha dela sela o destino na hora, com uma queda instantânea, bem no estilo luciferiano. Mas a reação da Sera é o completo oposto. O ego dela se desfaz. A queda dela não é pro abismo, mas sim direto pros braços da misericórdia. As palavras dela ecoam a prece de arrependimento do rei Davi, sabe? Um pedido de perdão que vai guiar toda a jornada. E assim, a queda dela a leva para um destino totalmente inédito, para um ser celestial, as praias do Monte Purgatório, um lugar para onde nenhum anjo jamais foi enviado. E aqui ela é despojada de absolutamente tudo que a definia. Suas asas, que antes eram um símbolo de poder, agora pesam como chumbo. A luz dela se apaga. A Sera, a poderosa Serafim, se torna vulnerável, despida da sua glória e confrontada com a própria fragilidade pela primeira vez na existência dela. Mas antes de começar a subida, a Sera precisa se livrar do peso do passado. 2 rituais de humildade a aguardam e eles são projetados para ensinar a submissão à verdade que ela antes simplesmente ignorava. A primeira lição de humildade dela é talvez a mais dura de todas. Penso só, a Sera é colocada bem ali, no meio dos mesmos governantes humanos que um dia ela julgou, forçada a se ver como uma igual com as mesmas falhas. Um baita choque de realidade. Agora sim, a verdadeira subida começa. E assim como na obra de Dante, cada terraço do Monte Purgatório é uma lição, um degrau na cura dos pecados intelectuais e espirituais dela. E no centro de tudo está a supérbia, o orgulho intelectual. Não era vaidade, não. Era algo bem mais perigoso. A arrogância de acreditar que o julgamento dela era superior ao da própria divindade. A justiça do purgatório é poética e muito precisa. Para curar o orgulho dela de olhar de cima, ela é forçada a carregar uma pedra que a curva, que a obriga a olhar para o chão que ela antes desprezava. O castigo é um espelho perfeito do pecado. E a lição continua com a inveja. Por ter voluntariamente vendado os olhos dos outros para a verdade da redenção, a Sera tem seus próprios olhos costurados. E na escuridão, ela precisa confiar naqueles que antes julgava, aprendendo que é solidariedade através da dependência. Mas a jornada da Sera não é só sobre punição, não. É sobre aprendizado. Para ela se curar de verdade, ela precisa reaprender as leis divinas fundamentais que ela mesma distorceu com as ações dela. Os erros dela não foram pequenos, de forma alguma. Ao idolatrar a segurança acima da misericórdia, ao autorizar o extermínio e mentir para esconder a verdade, a Sera violou os pilares da lei divina. Ela traiu não só as regras, mas o espírito por trás delas. Depois de uma jornada longa, árdua, que pode ter durado eras, a Sera finalmente chega ao topo. Purificada e transformada, ela está pronta para o último passo da sua redenção. E quem a recebe no topo não é um juiz, é a sua igual, a Emily. A presença da Emily, que nunca perdeu a fé na compaixão, simboliza uma nova ordem celestial, uma onde a virtude vale muito mais que a hierarquia. As palavras da Emily são como um bálsamo, anunciando um novo céu, um lugar de acolhimento, de misericórdia, que a Sera, agora com o coração e a mente abertos, finalmente consegue compreender.
E assim, o ciclo se fecha. A anjo que um dia ordenou que os portões fossem fechados, agora é a própria prova viva de que eles estão abertos para todos. A jornada dela a transforma num testemunho da infinita misericórdia divina. A redenção da Sera abala todas as certezas e nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Se um anjo, um ser de luz, pode errar e ser perdoado, quem então estaria verdadeiramente além da salvação?